Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Cante isso. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Uma vez mais, quero ouvir você cantando. Solta a voz. Que o Para encerrar, que o Senhor Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, quem nos acompanha em casa também, hoje nós celebramos a festa do batismo do Senhor, que conclui o tempo do Natal pós-Epifania. E saiba, sobretudo você que é pai, você que é mãe, que o que de melhor você pode oferecer ao seu filho é o batismo. É o batismo. Eu gravo a homilia todos os dias no meu canal no YouTube. E de vez em quando eu vou preparar uma homilia, eu vou ouvir o que eu falei lá, que eu gravei há tempos atrás. Às vezes me ajudo a preparar minha homilia. Faz dias que eu tinha gravado e eu falei uma coisa hoje cedo que acabou me servindo para essa reflexão, que na verdade era um exemplo que o Padre Léo gostava de dar muito. O Padre Léo dizia o seguinte, que tem pai e mãe que diz assim: olha, eu não vou batizar o meu filho, eu vou esperar ele crescer para escolher o que ele quer ser. Aí diz que o Padre Léo falou para um casal assim, né, na época: então por que você vai dar comida? Espera ele crescer para ver se ele quer comer, né? Aí o casal disse: mas padre, comida é essencial. O padre olhou e falou assim: não tem nada mais essencial que Deus. Nada mais essencial que a fé. Muitos pais se preocupam em dar comida para o corpo, para que o filho cresça, tenha os nutrientes necessários para se desenvolver, para que a filha se torne saudável, mas acaba não dando o nutriente para a alma, o alimento para a alma. Gente, o batismo é essencial. Sem o batismo não há salvação. Sem o batismo nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas. Nós nos tornamos filhos no Filho que é Jesus a partir do nosso batismo. É muito essencial. Você que não é batizado, procure ir atrás do seu batizado, sabe? Se batize, busque o batismo quanto antes. E você que tem um filho pequeno, uma filha, por favor, pelo amor de Deus, não caia nessa besteira. Sabe? Você vai deixar o seu filho crescer? Quantos concorrentes existem hoje contra o pai e a mãe, querendo deseducar o filho e a filha? É ou não é verdade? O pai e a mãe ensinam a rezar, ensinam a respeitar, ensinam a ser uma pessoa boa. Aí vem a internet, aí vem as séries, aí vem tudo deseducando as crianças. Muitas vezes, né? Muitas crianças que os pais dizem: padre, aliás, jovens, adolescentes, eu não ensinei isso que ele está vivendo. Quem que ensinou? É o inimigo que entra muitas vezes através de um celular, através de uma tela, não é? Agora, com todos esses inimigos querendo deseducar o seu filho, você ainda vai esperar ele crescer
ter um celular na mão, ter toda essa informação, que muitas vezes é uma desinformação, para daí você querer catequizar e levar ele para Deus, pode ser tarde demais. É de menino que se torna o pepino, se torce o pepino, né? Não tem um ditado? Então você precisa dar o batismo, e não só batizar como se fosse um rito social. Eu batizei, agora pronto. Não. Batizar e catequizar. Gente, é tão bonito quando o pai e a mãe sentam com o filho, criança, com a filha, e explicam as coisas de Deus, né? Explicam as coisas da fé, explicam o que acontece na missa. Eu sempre digo, quando eu realizo um batizado, por exemplo, eu batizei esses tempos atrás, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas eu preciso ser sincero. Batizei minha sobrinha neta. Você acredita que eu já tenho sobrinha neta? Quando eu ouço alguém falando, foi sua sobrinha neta, eu me sinto assim o Matusalém, né? Só falta perguntar para mim, você não atravessou o Mar Vermelho, mas você viu pegar a lama no pé do povo que saiu, né? Porque sobrinha neta, gente, mas tá bom, é minha sobrinha neta. Eu a batizei há pouco tempo e eu disse para os pais na circunstância, olha, quando ela puder entender, sente com ela, a Emanuela, que mora em Portugal, eu disse, sente com ela, acenda a velinha do batismo e explica. O que aconteceu no dia do batismo? Olha, filha, você se tornou filha de Deus, você se tornou membro do corpo de Cristo, que é a igreja, você recebeu a luz da fé pela nossa fé, né? É claro que a criança não tem discernimento, mas é a fé dos pais, é na fé dos pais que ela é batizada. É como se os pais dissessem, a gente entende que o que de melhor a gente pode dar para você é a fé. Por quê? Porque se o pai deixar só dinheiro, a família pode perder, a empresa pode falir. Se o pai deixar um carro, pode bater. Se o pai deixar de pensar consigo mesmo, eu vou ensinar depois, ele pode morrer, a mãe pode morrer. Esses dias eu atendi uma pessoa que o pai, a mãe e a irmã morreram num acidente. Pode morrer. Tudo que você dá é relativo, pode passar. Mas quando você dá fé, a pessoa pode estar sozinha nesse mundo. A pessoa pode estar sem dinheiro, mas com Jesus ela tem tudo. Com fé, ela tem força para superar qualquer coisa. Com fé, ela tem força para superar, para sair de qualquer buraco. Por mais que ela entra, que às vezes a gente entra nos buracos da vida, nos lodos da vida, nos pecados, nos maus comportamentos. Mas se você semeia a fé, você está dando a melhor coisa possível para o seu filho e para a sua filha. Sabe? E é importante saber que não é só batizar, como eu disse. Porque o batismo, ele nos traz direitos, mas também nos traz deveres. O batismo te dá o direito de confessar, de ir à missa, de receber a assistência de um padre, por exemplo, perto da morte, de ser membro do povo de Deus, do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas o batismo também te dá deveres. É preciso viver o nosso batismo. Viver a fé, viver o compromisso com a ética, com a moral de Cristo, ir à igreja, ir à missa. Por exemplo, o batizado que não vai na missa aos domingos está em pecado mortal. No dia do Senhor, né? Pecado grave. Sabe? Então, são os deveres do batismo. Sei que se você não tem ido à missa aos domingos, fica lá que nem um bode velho deitado no sofá, né? Assistindo o jogo do Corinthians, assistindo isso, assistindo aquilo. Levanta e vai para a missa. É importante, é o direito, o dever do batizado. Participar da celebração litúrgica, sobretudo nos dias de festa, nas missas, nas solenidades, sabe? E eu digo para você, não espere vir alguém salvar sua família quando tudo estiver perdido. Eu dizia na homilia de sábado aqui no acampamento das famílias. Assuma a sua responsabilidade na educação dos seus filhos. Assuma a sua responsabilidade transmitindo a fé dentro de casa, transmitindo os efeitos do batismo para os seus. Essa é a introdução do que representa viver o batismo em família. Mas eu também gostaria, querido filho, querida filha, de abrir uma outra janela aqui, de trazer uma outra reflexão. Porque você viu que no Evangelho, quando Jesus chegou para ser batizado, João Batista como que entrou meio que em crise, né? João Batista disse, não, para tudo. Que negócio que é esse? Você que devia me batizar, e eu agora tenho que batizar você? Aí o que Jesus respondeu? Com certeza você prestou atenção no Evangelho. Jesus respondeu, João, por enquanto deixa como está, deixa assim. É preciso que se cumpra toda a justiça. Mas por que João achou estranho Jesus indo receber o batismo?
E foi no batismo, nós vemos no Evangelho, que o Espírito Santo foi derramado sobre a natureza humana de Jesus, ungindo uma vez mais para a sua missão, né? Mas por que João achou tão estranho? Sabe por quê? Porque aquele batismo de João era um batismo de conversão, de penitência. E geralmente quem ia para ser batizado por João era só gente boa. Prostituta, ladrão, sabe? Só assaltante, pessoas que estavam se convertendo, né? O batismo é de conversão. O batismo era de penitência e abandonando a vida velha, ouvindo a voz de João Batista. E de repente Jesus, todo santo, chega lá. João Batista falou: mas o que você está fazendo aqui? E é interessante que o Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, tem uma explicação, quando ele faz a reflexão sobre o batismo do Senhor, né? Ele tem uma explicação fantástica, que ele disse o seguinte: que Jesus, ao entrar naquela fila, na fila do batismo, para ir receber aquela água suja porque é a metáfora dos pecados dos pecadores que ali ficavam, né? Jesus estava se solidarizando conosco e assumindo já, prefigurando a cruz, disse o Papa Bento XVI, prefigurando a cruz, assumindo a nossa miséria e o nosso pecado. Ou seja, ele não precisava estar naquela fila. Ele não tinha pecado. Ele não precisava descer aquele nível. Por isso que João ficou assustado, mas ele quis. Ele quis já ali, como disse o Papa Bento XVI, de saudosa memória, faleceu há pouco tempo, ele quis prefigurar a cruz. Porque o que aconteceu na cruz? Ele carregou sobre ele a imundície do mundo. Ele carregou sobre si o seu pecado, o meu pecado, a sujeira do mundo inteiro. E ali ele já prefigurava a cruz. Ele se solidarizou conosco. Ele quis entrar naquela lama. E o interessante é que Jesus, ele não era sujo pela água suja. Ele não seria manchado. Pelo contrário, ele purificaria aquela água. Ele purificaria a vida daqueles pecadores. E quando eu refletia sobre isso hoje, isso me chamou tanta atenção, porque veja bem, Jesus é um Deus que se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Ele chorou como nós choramos. Você, nesse ano passado de 2022, com certeza em algum momento você chorou. Nem que seja quando você tomou muita cachaça, sem vergonha, né? Porque tem gente que é assim, né? Bebe muito no amor. Eu tinha um amigo que era assim, tomava muito e vinha chorar, sensível. Ah, é porque eu amo Deus. Se curar, sem vergonha. Vai tomar um banho frio, depois você vem conversar comigo, né? Brincadeira. Mas nesse ano passado, talvez em algum momento, você chorou. Você sentiu a saudade da mãe que faleceu, do pai que faleceu. Você se sentiu fraco porque você não tinha como resolver um problema. Você se sentiu impotente porque você não tinha dinheiro para pagar uma conta. Você se sentiu fraco diante do seu limite que você não conseguiu vencer. Jesus, ele também chorou. Ele também perdeu pessoas. Ele também enfrentou a fome, o calor, o sol, tudo. Mas o que mais me encanta em Jesus é que ele não tem vergonha de mim e de você por causa dos nossos pecados. Jesus, gente, ele não era puritano no sentido negativo da palavra. Ou seja, se não rezar na minha cartilha, está no inferno. Jesus não era como muitos cristãos, viu? De hoje. Porque tem muito cristão dentro de casa. Se não rezar na minha cartilha, está no inferno. Claro, a gente sempre tem que incentivar as pessoas à conversão. Mas Jesus entrou na água em solidariedade a mim e a você. Ele não precisava entrar naquela água suja. Mas ele quis se abaixar. E abaixando-se, ele, dizia São Gregório Magno, ele nos elevou. A sua kenosis, né, o seu esvaziamento, o seu se abaixar é a nossa vitória, é o nosso elevar-se. Ele nos elevou. Sabe, olhando para isso, eu penso, uma coisa que vem muito ao coração, é a seguinte reflexão. Santo Agostinho falava muito sobre isso. A imensa paciência de Deus. O Deus que se abaixa, o Deus que entra na água suja, o Deus que vai até os seus filhos. Você sabia que Deus tem paciência com a gente? Deus tem paciência comigo e com você. Deus tem paciência com o nosso processo. Por quê? Porque talvez você na sua família, na sua casa, você está num nível de conversão aqui, ó, a 1,94 m, minha altura. Mas talvez tenha alguém na sua casa que está num nível de conversão 1,60 m. Talvez na sua família tenha alguém que está num nível de conversão 30 centímetros. Então você vai botar fogo em quem não está convertido como você? É isso que Jesus ensinou no Evangelho?
Você vai mandar ir para o inferno? Isso aí vai tudo para o inferno, só eu que estou salvo? Não, não. Porque o que é se tornar um batizado? Teologicamente, se tornar um batizado, receber o batismo, significa se tornar um outro Cristo. Você batizado precisa ser filho, filha, você aqui, você em casa, precisa ser um outro Cristo na sua família, um outro Cristo na sua casa. E o que Jesus disse de si mesmo? Eu tenho o coração irritado, chateado e colérico. Segui-me. É isso que ele falou? Eu tenho um coração manso e humilde. Jesus não falou, vinde após mim que tem um coração irritado, colérico, cheio de ódio, que vocês vão ver, chapa vai ferver, comigo é assim. Não, não. Vinde após mim, vós que estáis cansados, e segui o meu exemplo do meu coração manso e humilde. E aqui eu não quero desconverter ninguém não, tá? Continua firme, se você está num nível de conversão 2 metros, mantenha. Só que o maior sinal de conversão é a paciência de Deus, que você precisa ter com os seus. Porque se você não tem paciência, você não está sendo um outro Cristo. Se você não tem humildade e mansidão de coração, filho, filha, você aqui, você em casa, você não está vivendo o batismo, você não está imitando Jesus. Lembra quando João e Tiago disseram, Senhor, aqueles samaritanos não quiseram nos oferecer hospedagem. Manda vir fogo do céu. Quer que nós mandemos vir fogo do céu e queimar os dois agora? Jesus deve ter dado uma risada, pensado consigo mesmo. Eles não entenderam nada. Eu estou quase indo morrer por eles e por esses pecadores e eles querendo matar os outros, né? Eu sou manso e humilde de coração. Ele desceu nas águas sujas. E mais uma vez eu digo, Deus é paciente com o seu povo. Deus é paciente com o seu processo, com o nível no qual você está. E você, filho, eu sei que é difícil, a senhora que reza, que busca, eu respeito isso, eu acho lindo, continue. Mas se a senhora não tem a paciência de Deus na sua família, toda a sua reza na igreja, a senhora destrói em 5 minutos quando chega em casa. Com a irritação excessiva, com a impaciência. Deus, ele tem paciência com a gente. Você sabe que eu olhando para a minha história, eu já contei meu testemunho várias vezes, como Deus teve que ter paciência comigo, gente. E tem ainda, meu Deus, só Ele que sabe. Mas eu lembro quando eu vim para a igreja, eu era um jovem, viciado em droga, em cocaína, em maconha, em tanta coisa, eu ouvia só rock satânico, entrei em coma 2 vezes. Aí me converti, vivi aquela conversão linda, né, com 17 anos, e comecei a participar da igreja. Mas você acha que eu já me converti e já cheguei na igreja, tipo um coroinha, com as mãozinhas assim, né? Me pediram para dar um testemunho na igreja, lá 6 meses que eu tinha de convertido. Nossa, o que eu falei de gíria, eu tenho a fita cassete até hoje. Até um palavrão eu falei na pregação, né? As beatas da igreja queriam que me queimasse. Aí só que o padre era bem amigo, né? Deu uma risadinha e falou, não, melhor um maluco aqui na igreja do que lá na rua. Deixa ele aqui, Deus vai cuidando dele, né? No processo, Deus vai cuidando. Eu segurava o microfone assim, ó. Vou falar uma coisa para vocês aí, certo? Deus, tá ligado? Vai curar você, mano. Imagina. Imagina a figura. Essa era eu. Hoje você vê o padre pregando aqui, né? E fala, nossa, nasceu pronto. Nasceu da barriga da mamãe com livro de teologia. Pergunta para dona Bárbara, para você ver minha mãe. Ela vai te contar outras histórias que eu não tenho coragem de contar na televisão. Mas Deus me descartou por causa disso? E graças a Deus as pessoas da igreja não me descartaram. Tinha gente, eu estava ali com 2 centímetros de conversão, usando a metáfora da altura, né? E talvez tinham pessoas naquele encontro onde eu fui dar meu testemunho que estava com 3 metros de conversão. Só que graças a Deus o sacerdote e algumas pessoas tiveram paciência com aquele menino, aprendendo. Eu lembro uma vez, gente, eu não ia nem à missa direito, ia meio obrigado. Eu comecei a ir por mim mesmo, dia de semana. Aí eu lembro um dia eu fui à missa e eu estava usando o boné, né, na hora da consagração. Eu não sabia que na hora da consagração na missa não é bom usar boné, né? Aí eu lembro que uma senhora me descascou. Eu tinha, assim, 2 semanas na verdade, um pouquinho mais, 1 mês e pouquinho que eu estava vindo para a igreja, deixar das drogas, né? Aí, nossa, eu quase desanimei e parei de ir na igreja. Claro, eu estava sério de estar usando boné? Claro que não, né? Na missa, tem que tentar. Claro, cada um é livre, mas tipo assim, é um sinal de respeito e tal. Mas eu quase parei de ir na igreja por causa daquela mulher. Eu fiquei pensando, se eu parasse, eu não teria o padre Adriano hoje. E eu teria voltado para as drogas, por causa de uma pessoa que, tudo bem, ela estava certa em me corrigir,
mas devia entender quem que é aquele menino. De onde ele vem? Quem que é? Ô filho, vem cá, depois da missa, vamos conversar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Que nada, ela me destruiu na hora da missa, né? Acabou comigo. E eu falei, não volto mais nessa igreja. Graças a Deus que Nossa Senhora é muito minha amiga e foi me convencendo. Outro dia eu estava lá de novo, né? Porque eu tinha sede de Deus e Nossa Senhora, como eu disse, somos amigos. Ela foi fazendo o trabalho no meu coração. Mas mais uma vez eu digo, não estou dizendo que a mulher está errada, tá? Ela tem que zelar pela igreja, mas zelar do jeito de Jesus. Com mansidão, com paciência. Jesus entrou numa água suja que ele não precisava, para descer no nível dos pecadores e para, estando lá embaixo, os elevar. A paciência de Deus. E você sabe que é interessante também quando você ouve a parábola do semeador. Quem aqui já ouviu a parábola do semeador? Levanta a mão. Bastante pessoas. Quem não ouviu, depois procure ler, ouvir. A parábola do semeador, existe um detalhe nela, o qual muitas pessoas deixam passar desapercebido. Você já percebeu que na parábola do semeador, Jesus fala a seguinte coisa, que tem pessoas que vão produzir fruto 100 por 1, tem pessoas que vão produzir fruto 80 por 1, tem pessoas que vão produzir fruto 60 por 1, 60 por 1 quer dizer 60 por alqueire ali, né, por hectare, 60 sacas no caso, e tem pessoas que vão produzir fruto 30 por 1. Só que o que Jesus disse na passagem? Quem produzir 30 por 1 vai ser queimado? Não. Ele disse que todos precisam produzir frutos. E cada um tem uma medida. Eu não sei porquê, é um mistério. Mas que nem eu, vou usar a metáfora, quis produzir 100 por 1, me tornando padre, deixando a minha cultura, a minha família, a minha cidade, me consagrando todo a Deus. Mas tem pessoas que fizeram um encontro, o primeiro encontro que eu fiz comigo, que se casaram, vivem lá na cidade e participam da missa no domingo, ajudam numa pastoral, ensinam os filhos a rezar, estão produzindo fruto. Não estão como um padre que é dedicado totalmente para Deus, talvez estão produzindo menos que um padre que largou tudo para seguir só a Deus, mas estão produzindo fruto. Tem pessoas do meu grupo de oração que produziam 30%, 30 por 1. Tinham pessoas que tinham uma sede maior de evangelizar, 60 por 1. E tinha outros, como eu e um outro amigo, que depois foi para o seminário, que nós tínhamos uma sede tão grande de evangelizar, na minha época de grupo de jovens, que nós ficávamos no grupo, ficávamos na missa e depois nas madrugadas saíamos para evangelizar os mendigos, os drogados, para entregar marmitex. A gente mesmo fazia uma vaquinha, comprava e ia. Porque era uma sede que Deus tinha colocado dentro da gente. Eu não sei, é um mistério, mas é a vocação, né? Então eu tinha uma necessidade de dar mais. Mas tinha as pessoas lá da minha paróquia, da minha igreja, que não tinham essa necessidade tão intensa. Então a gente tem que entender também o processo do outro, porque talvez Deus colocou no seu coração uma sede que não colocou no coração do outro. E mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo para você desistir de converter os outros. Não estou dizendo para você desistir de evangelizar a sua família, ao contrário. Você tem que evangelizar. Mas talvez sua sede de Deus, o seu marido nunca vai ter. Talvez o seu desejo de rezar, a sua filha nunca vai ter. Mas reze, não para que o seu filho se torne o que você quer. Reze para que o seu filho e a sua filha se tornem o que Deus quer. O que Deus tem para ele. Porque muitas vezes a gente acha que conversão é o outro fazer o que eu quero e viver do jeito que eu quero. Mas talvez a medida de Deus para o seu pai, para o seu marido, para o seu filho, não é a medida para você. E não é a medida para mim, que me tornei padre. Nem todo mundo é chamado a ser sacerdote. Na carta aos Hebreus está escrito, ninguém pode atribuir a si mesmo essa honra se Deus não o chamar ao sacerdócio. Não é eu que escolhi, não, Deus me escolheu para ser padre. Ninguém pode escolher, agora eu sou padre, acabou. Não, é um chamado, é uma vocação. Como ser casado, casada, é uma vocação. Mas a gente precisa imitar a paciência de Deus e entender, se o seu filho está produzindo hoje 30 por 1, celebre isso. Claro, reze para que ele chegue a 90. Porque eu não estou dizendo que não, meu filho só vai produzir 30 e está bom. Não. Incentive-o para que ele produza mais. A terra do coração dele pode se tornar mais fecunda, pode adubar para que nasçam mais sementes. Sim ou não? Mas respeite o que a pessoa pode oferecer. Imite a paciência de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia algo fantástico que o Papa Francisco gosta muito de repetir.
Santa Teresinha dizia que nós precisamos suportar com doçura as imperfeições dos outros. Sabe, o que é suportar com doçura? É ter essa paciência de Deus, é ter essa humildade. Porque o que não nos deixa suportar as fraquezas dos outros? O nosso orgulho, a nossa vaidade. Não, eu sou tão bom, tão puro, tão rezador, como é que ele está fazendo isso comigo? Eu, que sou tão grande, tão forte, tão bom. Será que é tudo isso mesmo? Como as pessoas estão me humilhando desse jeito? Você segue a quem? Nós cristãos seguimos a quem? A Jesus. E ele foi humilhado. Ele, carregando a cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha, muitas vezes nós estamos vivendo em um tempo no qual as pessoas acham que ser santo é tacar pedra nos outros. São Francisco de Assis nos ensina o máximo de exigência comigo e o máximo de misericórdia com os outros. Você não tem que jogar pedra nos outros para ser santo. Você tem que jogar pedra no homem velho dentro de você, na mulher velha, como São Francisco de Assis fazia. Ter essa paciência, essa misericórdia com os outros. Sabe? Isso é cristianismo, gente. Isso é cristianismo. Agora, muitas vezes a gente se sente iluminado. Não, eu vou rezar assim, eu vou usar uma roupa tal, eu vou usar um véu tal. Que bom, se te ajuda a ser santo, faça. Mas não ache que quem não está fazendo isso é do diabo e vai para o inferno. Sabe? É tão desrespeitoso. A gente precisa aprender a imitar a paciência do Jesus batizado, que foi batizado hoje no Jordão, dentro da nossa casa. Você tem que ter paciência com o outro, com a fraqueza do outro. Mais uma vez eu digo, não é para que ele continue fraco, paciência com o processo dele. Ele vai chegar lá. O padre Adriano Zandoná, que há 20 e tantos anos atrás estava na missa de qualquer jeito de boné, hoje é padre celebrando a missa. Deus fez. Mas foi no tempo de Deus. No tempo que eu era capaz de absorver. Porque às vezes, gente, a gente quer socar uma feijoada de goela abaixo num bebê de 5 meses. Não dá. Sabe? Entendamos, se está produzindo fruto, ainda que seja 30 por 1, celebre. Celebre os frutos, poucos talvez, que o seu filho, a sua filha produz, seu pai, a sua mãe produz, seu marido produz, sua esposa. Mas celebre, porque talvez, para aquilo que ele é chamado, para a constituição, o temperamento dele, para a história dele, os frutos que ele está produzindo, é o máximo que ele pode dar. Imitemos a paciência de Deus. Imitemos a humildade de Jesus. E saiba de uma coisa, sempre que você está se achando superior porque você reza, isso não é santidade, isso é orgulho. E a gente precisa cultivar, imitar a humildade de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Olha para quem está do seu lado e fala assim: e aí, entendeu? Pergunta para essa pessoa: como é que é o coração de Jesus? Chato, implicante, é isso? Jesus chato, implicante de coração. Não é isso. Jesus manso e humilde de coração. E por que muitas vezes eu e você somos chatos e implicantes? Ai, Jesus, eu me incluo também, né? Imitemos o coração de Jesus. Coração humilde e manso. E repito a máxima de São Francisco. O máximo de exigência comigo mesmo, de dureza comigo mesmo. E o máximo de misericórdia com o outro. Celebrar o fruto que o outro é capaz de oferecer. Levanta os seus braços agora, filho, filha, você aqui, você em casa. Nós vamos cantar agora junto com o Cassiano, pedindo esse dom de Deus, o Espírito Santo que venha sobre nós, nos encher, que venha nos curar. Eu acho que pode ser, Cassiano, se você concordar, aquela música, Jesus manda o teu Espírito para transformar meu coração. Vamos cantar isso. Levanta os seus braços. Quero ouvir você cantando do fundo da alma. Ser batizado é se tornar um outro Cristo. Claro, que diz a verdade, mas até a verdade, quando precisar ser dita, com misericórdia. Quando precisar ser dita, com paciência, com mansidão. Braços erguidos, cantemos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, Que louva ao Pai por revelar. que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, Que tem o dom de amar. que tem o dom de amar, Que sabe perdoar. e sabe perdoar, Que deu a vida para nos salvar. deu a vida para nos salvar. Jesus. Jesus.
coração. Braços erguidos, Jesus manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, cante. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, Magoado, frio, sem vida. magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. nem sabe perdoar. Quer tudo Quer e não sabe partilhar. e não sabe partilhar. Eleva bem os seus braços e canta: Jesus, manda teu Espírito. Jesus, Deseje isso, filho ou filha, para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. meu coração. E solta a sua voz na linguagem dos anjos agora, você aqui, você em casa. Vai rezando junto com o Cassiano, vai soltando a sua voz em línguas. Vai deixando o Espírito Santo rezar em você, filho. Não tenha medo, não se envergonhe. Vem, Espírito Santo, nos batizar e nos encher agora. Vem abrandar a dureza do nosso coração, Espírito Santo. Muitas vezes nós fomos nos acostumando a julgar, a condenar as pessoas. Nós esquecemos daquela palavra da Bíblia que está escrita, na qual está escrito que o juízo vai ser sem misericórdia para quem não praticou a misericórdia. Porém a misericórdia triunfa do juízo. Vem, Espírito Santo, nos enche e nos batiza. Vem, Espírito Santo, quebrar a dureza, a irritação, a chatice do nosso coração. Às vezes somos apegados a tantas picuinhas, implicantes com o outro, não amamos, não perdoamos, não partilhamos o que somos, o que temos. Vem, Espírito de Deus, vem, nos batiza, nos enche, nos dá a compreensão do que ouvimos aqui, nos liberta do apego às mágoas do passado, às feridas. Vem curar o nosso coração para que a nossa vida vá para frente, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem tirar de nós o coração de pedra, o coração que não sabe amar, que não sabe perdoar. Eleva os seus braços e vá soltando a sua voz no Espírito. Se você não reza assim, não tem problema, vá rezando conosco, porque é o Espírito Santo que vai dar forma à sua oração, é o Espírito Santo rezando em nós. Vem, Espírito Santo, pelo nosso batismo nós nos tornamos outros Cristos, alter Cristos, e nós queremos ser de fato outros Cristos na nossa casa, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos encher, vem curar em nós as feridas do passado que nos fizeram pessoas sempre na defensiva, sempre magoadas, sempre irritadas. Talvez foi uma traição, foi a ausência de amor que tivemos na nossa infância, o não nos sentirmos bonitos, amados, especiais, acolhidos, que foi nos deixando pessoas difíceis, exigentes demais com os outros. Vem, Espírito Santo, nos dá o coração de Jesus, um coração manso e humilde. Vem nos curar, Espírito Santo, vem nos batizar, vem nos encher. Que todos nós aqui nessa igreja agora, Espírito Santo, e em casa, tenhamos agora um encontro pessoal com Jesus. Vem nos batizar, Espírito Santo, vem nos fazer compreender o que ouvimos. Não, nós não queremos viver um laxismo e achar que todo mundo está certo, não é isso. Nós queremos evangelizar, mas queremos fazer como ensinava Santo Afonso Maria de Ligório, no poder da mansidão, da humildade, do testemunho manso, humilde e paciente. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Lava, purifica, vai. Lava, Purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós, derrama sobre a água do amor. Deseje a água do o Espírito de Deus, nosso Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Que ninguém aqui fique sem
ser batizado por Ti, Espírito Santo. Tira a dureza do coração, a mágoa do passado. Manda Teu Espírito. Manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar. Só você cantando, Jesus, do fundo da alma, solta a voz. Mais forte. Nos dê o Teu coração, Jesus. Tira o coração de pedra uma vez mais. Manda Teu Espírito para transformar meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.